em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigado pela audiência, pelo carinho dos internautas e, claro, dos telespectadores que já nos acompanham há tantos anos. E você vai ver nesta edição, 6 anos após a cratera, moradores do contorno continuam sem resposta da Conser. E mais, Teresópolis terá primeiro colégio público do estado com curso técnico em informática integrada ao novo ensino médio. Veja também, Petrópolis terá a 4ª edição da campanha Fiocruz. O evento, que promove a vacinação de crianças e adultos, será no dia 18 na quadra da Escola de Samba da Comunidade Oswaldo Cruz, no Valparaíso. E ainda, a Polícia Militar monta esquema especial com 24 pontos de revista para o desfile de campeão do Fluminense Futebol Clube no centro do Rio. E em Petrópolis, Fijan Senai recebe campanha de doação de sangue na próxima segunda-feira, dia 13. O Hemorri estará na unidade do Bingen, de 8 da manhã às 2 da tarde. E na entrevista desta sexta-feira, o advogado petropolitano fala sobre os direitos dos pacientes oncológicos no Brasil. É o advogado Fernando Souza. Já, tudo isso e muito mais depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos e vamos começar por Petrópolis, porque 6 anos após a cratera, moradores do contorno continuam sem resposta da Conser. A audiência pública realizada na Câmara Municipal na noite da última terça-feira, dia 7, reuniu moradores da comunidade do contorno, representantes da Conser e da NTT, além do professor de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ailton Pinheiro, e o geólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renato Cabral Ramos, para discutir os impactos da concessão da BR-040 para a população local. A audiência é realizada exatamente no dia que marca os 6 anos da abertura de uma cratera que mudou drasticamente a vida dos moradores, tinha na pauta os desdobramentos da ocorrência
e a necessidade de reparação às famílias. Os líderes comunitários, Paulo Proença e Angélica Proença, apresentaram um relatório completo com o histórico da comunidade, que começou antes mesmo da estrada, ressaltando a importância do desenvolvimento da comunidade e da participação popular no cuidado com a região. Em 2013, os moradores entraram com representação no Ministério Público Federal. A Concer compareceu com seu corpo técnico em 2 assembleias realizadas no contorno. O projeto foi apresentado e houve garantia pelo projetista do túnel de que a concessionária se responsabilizaria caso houvesse danos ou qualquer prejuízo à comunidade. Lembrou os representantes, acrescentando que o laudo assinado pelo respeitado geólogo Oscar Brown apontou 3 anos antes do surgimento da cratera que a área do Vale da Escola, como é conhecida a região mais afetada pela cratera, era uma região sensível, que precisaria de cuidados. Abre aspas, mas a Concer não respeitou seus profissionais, abandonou a obra do túnel entre os anos 2015 e 2016 e no dia 7 de novembro de 2017 houve o colapso na comunidade. Até hoje seguimos sem reparação em mais essa violação cometida contra a comunidade, disse um dos representantes, né, dos proenses, aí, um casal representando toda a comunidade. E esse caso ainda tem muito pano para manga, porque os moradores continuam sem nenhuma resposta, infelizmente. E no próximo dia 18 de novembro, Petrópolis vai receber a 4ª edição da campanha de vacinação Fiocruz para você. O evento aberto ao público será na quadra da escola de samba da comunidade Oswaldo Cruz, no bairro Valparaíso. A programação começa às 8 da manhã, segue até às 5 da tarde e inclui uma série de atividades com destaque para oficinas e contação de histórias. A campanha Fiocruz para você é um evento tradicional que ocorre há décadas na sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, o Fórum Itaboraí promoveu o evento nos anos de 2017, 18 e 19 e retorna agora em 2023. O objetivo é estimular a vacinação de crianças e adultos e contribuir para a imunização e erradicação de doenças. Estarão disponíveis as vacinas do calendário nacional de imunização a depender da disponibilidade, influenza para o público acima de 6 meses de idade e o reforço bivalente da Covid-19 para maiores de 18 anos. É preciso levar a carteira de vacinação. Todas as vacinas são fornecidas e administradas pela Secretaria Municipal de Saúde. A abertura da programação será às 8 horas da manhã. Em seguida, haverá oficina de plantio, trenzinho para as crianças, oficinas de circos e contação de histórias. Ao longo do dia, as crianças terão acesso também a um espaço para brincadeiras com pula-pula e tobogã inflável. Muito bom, parabéns pela iniciativa, porque colocar a vacinação em dia é importante e, claro, toda essa distração para as crianças, todo esse lazer também vai fazer muito bem para as crianças ali da comunidade. A Firjan Senai Petrópolis participa na próxima segunda-feira, dia 13, da campanha Firjan Doe Mais Vidas, com o objetivo de contribuir com o aumento do estoque de sangue do Hemocentro. Para isso, uma unidade de recolhimento estará disponível para alunos, funcionários e a população na Firjan Senai. Então, anote o endereço. Rua Bingen 130, no Bingen, de 8 da manhã às 2 da tarde. A iniciativa é do Núcleo de Acolhimento Integral da Diretoria de Gestão de Pessoas da Firjan. Para doar é muito simples. É preciso levar o RG, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter feito repouso mínimo de 6 horas antes, entre outras questões de responsabilidade individual que deverão ser respondidas no local. Se você quiser mais informações sobre os pré-requisitos de doação, está lá no site hemorrio.rj.gov.br. E é importante lembrar que com 16 anos, a partir de 16 anos pode doar, mas tem que ter autorização dos responsáveis. Bem, vamos falar agora de segurança na comemoração do título do Fluminense Futebol Clube. É isso mesmo. Para garantir um evento pacífico e seguro, a Secretaria de Estado de Polícia Militar vai mobilizar mais de 600 policiais distribuídos estrategicamente e acompanhando de perto as comemorações. Então, o esquema especial será empregado na Avenida Presidente Antônio Carlos a partir de 5 horas da manhã.
Serão 24 pontos de bloqueio e os acessos vão contar com policiais militares realizando revistas, inclusive com emprego de detectores de metais. Vale ressaltar que garrafas e copos de vidro, facas, tesouras e demais objetos cortantes e perfurantes não serão permitidos na área de desfile. Não adianta vir com aquela desculpa, faquinha para descascar laranja. Não, leva a laranja descascada. Também serão instaladas 5 torres de observação de onde os policiais militares terão visão privilegiada, além do contato contínuo com as equipes em solo para direcionar a atuação. Terá também ainda reforço no policiamento nas saídas das estações das barcas, né, barcas de Rio-Niterói, Niterói-Rio, da Central do Brasil, do metrô, que deve ser a rede de transportes de massa preferencial dos torcedores, uma vez que tem várias estações com saídas próximas ao percurso. O grupamento aeromóvel, o GAN, também vai acompanhar o evento em tempo integral, utilizando helicópteros tripulados e drones, produzindo imagens em tempo real sobre toda a movimentação na área do desfile. Além das imagens além das imagens geradas pelas aeronaves, haverá também policiais militares atuando com câmeras corporais, todas conectadas ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle. Diversas unidades especiais da Polícia Militar estarão atuando na região central da cidade durante as comemorações, dentre elas o Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão de Ações com Cães, as rondas especiais e controles de multidões, o Regimento também de Polícia Montada e o 5º Batalhão, a Praça da Harmonia, unidade responsável pelo policiamento ostensivo do centro da cidade. O grupamento da Polícia Ferroviária também vai estar presente na Central do Brasil e nos seus acessos. Então, se você quer se divertir, vai poder se divertir com segurança. E se você quer arrumar confusão, já sabe que estará sendo monitorado. Então, depois não adianta reclamar se a polícia levar para o xadrez e você perder a festa. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Em Teresópolis, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Barroso, realizou nesta quarta-feira, dia 8, uma ação sobre envelhecimento saudável em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o evento, foi realizada uma avaliação multidimensional da pessoa idosa com aferição da pressão arterial e da taxa de glicose e verificação da caderneta de pessoa idosa para conferir se todos estavam com a vacinação em dia. Palestras sobre cuidados e higiene bucal, exercícios físicos e de alongamento e alimentação adequada completaram a programação. A ação encerrou a programação da Secretaria relativa ao mês de conscientização pelo Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi comemorado em outubro, como nós falamos aqui várias vezes. Então, foi um mês de muito alerta aos direitos da pessoa idosa e também de muitas comemorações. Bem, ainda em Teresópolis, o município acaba de ganhar o primeiro curso técnico em informática oferecido por um colégio público do estado integrado ao novo ensino médio. Vamos entender. O projeto Itinerário Técnico em Informática, que foi criado no Colégio Estadual Lions Club, no bairro Meudon,
e obteve a chancela da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, terá uma turma na unidade de ensino no primeiro semestre de 2024. O lançamento do projeto foi realizado em um evento nesta quarta-feira, dia 8, no Colégio Laios, e contou com a participação da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, do vice-presidente da Alerj, do Rio de Janeiro, Pedro Brazão, do secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Gustavo Simas, do vereador Teco Despachante, também da comunidade escolar. Abre aspas. Nosso colégio será o primeiro do estado do Rio de Janeiro com o novo ensino médio a oferecer o curso técnico em informática. É um enorme ganho para nossos alunos e para a cidade que está despontando no segmento de TI com grandes empresas no ramo e boas oportunidades nesse mercado de trabalho, disse a diretora do Laios, do Colégio Laios, Ana Maria Miranda. Agora vamos falar de cultura. Para quem gosta de pintura, a Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, recebe a partir deste sábado, amanhã, dia 11, a exposição Ana Durães, Diálogos da Paisagem. A mostra destaca a delicadeza e conexão com a natureza que rege a vida e a arte de Ana Durães e reúne obras inéditas inspiradas nos jardins da casa, projetados por Augusto Glaziou. A abertura tem entrada gratuita a partir de 11 horas da manhã e fica em cartaz até o dia 25 de fevereiro. A coloração das sapucaias, com suas variações do bordô ao rosa misturadas ao verde, impressionou Ana ao chegar em Petrópolis. Estão expostas obras em tinta a óleo de grandes formatos, além de outras impressas em fine art, em papel de bambu e hemp. Resultado, segundo ela, de uma pesquisa em que ela faz a fotografia da natureza reproduzindo como uma paisagem inventada de sua janela no período em que permaneceu reclusa na serra. As visitas à mostra ocorrem de sexta a domingo, sempre de 10 da manhã às 4 da tarde. E além de conferir as telas confeccionadas pela artista, o público, claro, pode conhecer um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade, que é a Casa de Petrópolis, que faz parte, inclusive, do roteiro A Pé da Cidade. O espaço fica localizado no número 716 da Avenida Ipiranga, no centro histórico da cidade. Muito bonito. Bem, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o advogado Fernando Souza. Vamos falar sobre os direitos dos pacientes oncológicos. Teve Outubro Rosa, agora o Novembro Azul. E quais são esses direitos? Já, depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade
e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Estamos no Novembro Azul, há pouco tempo acabou aí Outubro Rosa, e muita gente não sabe que os pacientes oncológicos têm direitos. Para isso, nós trouxemos um especialista no assunto, o advogado Dr. Fernando Souza. Desde já dou boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade, doutor. Eu que agradeço o convite, é um prazer a gente poder conversar sobre o assunto, Beth. Porque é um assunto assim que muita gente não sabe que pacientes oncológicos têm direitos. Alguma coisa a gente até ouve falar, mas saber mesmo, poucas pessoas sabem, a não ser quando elas estão envolvidas diretamente no problema, aí começam a procurar. Mas para isso o SUS está aqui hoje, nos esclarecer, porque é uma informação importante para você que está passando pelo processo, familiares e pessoas. Às vezes alguém assiste, olha, eu estava vendo lá no programa, você está passando por isso, tem direito, então é muito importante hoje a sua presença aqui para nos esclarecer. Nesses meses aí da campanha de conscientização com relação ao diagnóstico precoce do câncer, né? Sim. Mês passado a gente teve o Outubro Rosa, agora estamos no Novembro Azul, então é interessante a gente tratar sobre o assunto. Então, para começar, quando a gente fala em direitos, a gente imagina que para pacientes oncológicos, assim, algo a mais do que os direitos comuns. Sim, sim. A gente tem, na verdade, um pacote grande assim, de direitos que envolvem o paciente oncológico, mas eu acho que é o ponto comum em todas essas áreas desses direitos que a gente tem que envolve o paciente oncológico, é justamente essa questão do acolhimento que a gente fala do paciente oncológico. Ele, obviamente, nesse período que ele vai estar se tratando, vai estar se consultando, ele vai precisar de um amparo financeiro, um amparo psicológico, às vezes não só para ele, mas para a família também. Então a gente tem direitos que envolvem questões previdenciárias, a gente tem direitos que envolvem questões tributárias, a gente tem direito que envolve a questão do próprio tratamento em si, como a medicação. A gente sabe que tem medicações que são caríssimas, 50, 100 mil reais uma ampola de medicação, e como se dá esse tratamento do paciente. Então realmente é um espectro grande. A gente teve alterações recentes, a gente teve edições de leis recentes que tratam o Estatuto do Paciente com Câncer, por exemplo, que tratam justamente desse acolhimento que o paciente que está se tratando precisa ter. Porque a doença é um inesperado. Você está vivendo sua vida normal, um dia você sente algo diferente, vai um clínico geral, o clínico, vou te encaminhar para um oncologista, já acende a luzinha vermelha. Porque nem sempre quando você é encaminhado para um oncologista já é certo que você esteja com câncer, pode ser só uma suspeita. Mas tudo bem, já dá aquele alerta. E aí você tem ali sua rotina de despesas do dia a dia e já tem o
seu emocional dentro de uma rotina. E de repente muda tudo. Verdade. Muda, primeira coisa que muda é emocional. Verdade. Não, e essa questão que a gente está falando do diagnóstico precoce é muito importante, porque você tem um diagnóstico, obviamente ninguém quer receber um diagnóstico de câncer, ninguém quer esse tipo de notícia, nem para si, nem para ninguém próximo de família, mas já deixou de ser uma sentença de morte há muito tempo, né? Sim, graças a Deus. A medicina evoluiu demais, os tratamentos oncológicos evoluíram demais. Obviamente, quanto mais cedo você começa, maiores são as chances de você recuperar, de você às vezes nem se submeter à cirurgia, tratamentos às vezes medicamentosos você consegue tratar. Tem uma lei que é interessante, né, já que a gente está falando dos direitos do paciente oncológico, o pessoal chama de lei dos 60 dias, que diz o seguinte, que a partir do seu diagnóstico, você tem no máximo até 60 dias para conseguir iniciar o seu tratamento. De novo, quanto antes você começar, melhor, mas você tem um limite legal máximo de 60 dias. A gente tem outras iniciativas em outros estados, como o Ceará, por exemplo, lá existe uma lei estadual que diminui esse limite para 30 dias. Então, para a gente ver da importância dessa questão do pronto diagnóstico e do pronto tratamento, né? Então, essa é uma lei que está dentro de diversas outras leis que a gente tem que ajudam o paciente do câncer. A gente tem conversado muito, né, até por esse momento que a gente está passando de incentivar das pessoas do autoexame, etc., de questões previdenciárias, que às vezes a pessoa se preocupa, como é que eu vou fazer, que eu vou ter que me afastar do trabalho, se eu não posso me afastar, se eu vou poder trabalhar. Obviamente, cada caso é um caso, mas existem uns facilitadores para a pessoa portadora da doença, o diagnóstico do câncer. Um exemplo é quando você já é segurada, né? Você tem a condição de segurado, mas, por exemplo, você não tem aquele prazo de carência de contribuição que você precisa. A partir do momento que você é diagnosticado, não precisa mais completar esse prazo de carência. Você já pode começar a receber o benefício. Existe a possibilidade também, a gente não tem mais hoje o que a gente chamava de você ficar encostado por invalidez, né? Hoje em dia você tem um afastamento enquanto perdurar a sua doença, né? A doença ocupacional, quer que seja. E o câncer também pode entrar nesse afastamento por chamar de invalidez, que o pessoal entender mais fácil. Então vamos supor que você tem uma doença mais agressiva, que você precisa ficar mais tempo afastado para o tratamento, para se recuperar. Então, enquanto perdurar a sua doença, obviamente isso quem define isso são os peritos do INSS. Então, se a que vão pessoa avaliar. ficar um ano fazendo um tratamento, um ano ela fica... Se ela não tiver possibilidade de trabalhar, se ela tiver impossibilitada de trabalhar, ela pode ficar recebendo durante esse período. E se a pessoa for autônoma? Se ela recolhe o INSS, também tem o mesmo direito. Existe uma possibilidade, a gente está falando da questão quando a pessoa já é segurada. Mas a gente tem aqueles benefícios que a gente chama de assistenciais, igual o BPC, o pessoal chamava de LOAS, etc. Sim. Também é possível para o paciente oncológico. Então, às vezes ele está numa situação que ele precisa dessa assistência do governo. Obviamente tem uns critérios que são mais severos para você conseguir esse tipo de benefício assistencial, mas também existe essa possibilidade para o paciente oncológico. Porque assim, eu conheço no momento pessoas, claro, não vou citar o nome de ninguém, mas eu conheço no mínimo mais 8 pessoas que estão passando por esse processo. E aquilo, umas reagem bem, no sentido assim, não se prostam, né? Vão, lutam e tentam até trabalhar por ser autônomos. Eu tenho que trabalhar, porque eu vou ver como. Tem que ter subsistência. E eu conheço uma que está fazendo radioterapia e está trabalhando, mesmo com todo aquele mal-estar, com aquilo tudo. Por isso que eu perguntei, autônomo. Porque cada caso é um caso. Até você está falando, cada pessoa reage de um jeito e a doença se manifesta de um jeito na pessoa. De novo, quem tem a autoridade para dizer, a autoridade técnica, né, para dizer se a pessoa está apta ou não ao trabalho é sempre o INSS. Obviamente com base nos laudos médicos que a pessoa tem, etc. Isso tudo ajuda a corroborar. Da rádio, da química são bem complicadas. Mas eu tive conversando até com o senhor também que fez um tratamento, ele chegou a fazer químio, mas ele falou,
Fernando, vou te ser bem honesto, o meu era tipo assim, eu ficava 1 hora lá, eu não sentia absolutamente nada. Não tive. Maravilha, que é a minoria. É que as pessoas ficam muito enjoadas, muito frustradas. É. Ele falou, não tive nada. Mas ele falou da importância desse acolhimento psicológico durante o tratamento. E dentro dessas questões que a gente está falando dos direitos do paciente oncológico, dentro das instituições que prestam esse tratamento para os pacientes, você tem que necessariamente ter um psicólogo justamente para fazer esse apoio. Porque o primeiro problema é o emocional, porque aí vem aquele existencial, certeza. Vou morrer, não vou morrer, como será que as pessoas vão reagir quando eu souber? Porque ainda existe muito preconceito em relação. Quando você fala que está com câncer, a pessoa já te olha meio com o pé na cova. Assim. A gente fala que são doenças estigmatizantes, né? A gente tem, eu gosto muito do direito do trabalho também, tem essa questão, se você tiver um câncer, por exemplo, e você for dispensado por estar com câncer, isso pode ser considerado uma dispensa arbitrária, embora o empregador tenha essa possibilidade de dispensar. Mas se ficar comprovado que foi que ele soube que você estava com a doença, isso pode gerar até um dano moral, por exemplo, que você fica estigmatizado por estar, você está falando, vai me dar muito trabalho, porque vai ter que ficar se afastando para se tratar, não sei o quê. Então, até esse tipo de cuidado a gente tem que ter na relação. É uma doença que não adianta, mexe com tudo. Agora, assim, na prática, você falou do direito previdenciário, né? E quais são os outros direitos, assim, que o paciente com câncer tem? Como eu te falei, são várias áreas que acabam influenciando por esse bom acolhimento do paciente. A gente tem, por exemplo, situações onde você tem isenção de pagamento de imposto de renda, pessoa física, às vezes até isenção para pagamento de IPI na aquisição de veículo. Mas por que isso? Porque você tem que ter, durante o seu tratamento, a possibilidade de se locomover com um mínimo de conforto, de você poder fazer o tratamento nos locais que você precisa, dependendo do tipo de tratamento que você fizer. Tem essa questão que eu comentei da lei dos 60 dias, que você tem um prazo máximo, se for pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, para eles autorizarem, liberarem o próprio plano de saúde, por exemplo, autorizar e liberar que você faça os tratamentos, que você tenha a possibilidade de se cuidar. E diversos outros, essa questão de você ter um psicólogo que dê a assistência para você como paciente e para quem te acompanha. Você tem direito a ter um acompanhante, ainda mais se você for idoso ou criança. Então, a gente vê várias manifestações na política nacional para fazer esse acolhimento do paciente oncológico. E tem diferença? Tem leis que são federais, outras estaduais, outras municipais? Tem. Igual a gente está falando do INSS, uma lei federal. Quando a gente fala, por exemplo, de medicação, pode ser estado ou município, dependendo do tipo de tratamento onde você vai. A gente comentou também do caso do Ceará, que ele tem uma lei específica. Então, é uma gama muito grande dependendo do tipo de situação que você vai tratar como paciente. Mas, de um modo geral, o que a gente vê, às vezes, não é nem a falta de lei ou de disposição para que se preste essa assessoria. Às vezes, a gente vê algum problema macro no sistema de saúde que, às vezes, a gente precisa se socorrer no judiciário, etc., para conseguir fazer valer o seu direito. Isso. Mas isso tudo está de fácil acesso ou a pessoa, para ter esses direitos, tem que buscar uma assessoria jurídica? Não necessariamente. Em tese, vamos dar o exemplo da medicação. Sim. Você entra em contato com a prefeitura ou com a Secretaria de Saúde do Estado ou da prefeitura, ele vai te dar uns formulários, você vai preencher, vai juntar os laudos, para ver se você consegue aquela medicação que é caríssima e você não tem como custear. Muitas vezes, até não por vontade, às vezes, dos gestores, mas por impossibilidade, você não consegue aquilo. Como você tem um direito garantido em lei, a gente tem aqui acesso universal à saúde, você pode e deve procurar a justiça para conseguir. Sim. A gente vê muito caso desses de internação, sim, etc., que a gente vê, às vezes os leitos estão todos ocupados, os hospitais. Então você pode se socorrer no judiciário. Obviamente a gente sempre orienta que se esgotem os meios administrativos, que é mais fácil. Sim, primeiro buscar tudo, né? Tentar buscar da forma mais... Mas o que eu acho mais importante disso é o paciente, ou quem está próximo ao paciente, buscar se informar. Né? Não é por você ter uma negativa, alguma coisa, que você vai desistir ou achar que não tem jeito. Se informa com o advogado, se informa com algum amigo seu, alguém que seja mais esclarecido no assunto, até mesmo na internet, mas
com cuidado ali, né? Que a gente sabe que tem muito tipo muita informação perdida ali. Mas procura, liga que a gente tem muita alternativa hoje, muita alternativa. Porque, ó, 2 coisas que você falou que eu não sabia. Desse não ser o afastamento por invalidez, mas por conta desse direito ter paciente oncológico, eu achava que era normal, não estou impossibilitada, e aí vai ser afastado por invalidez. E também do carro, eu não sabia. Você tem a possibilidade até de redução de isenção, até redução de IPI. Mas aí cada caso é um caso, né? Que a gente tem situações mais simples, outras mais delicadas, que a gente precisa fazer olhar com a lupa para poder identificar. E eu creio que a maioria das pessoas não saiba. Porque eu tenho contato com muitas pessoas que estão passando por esse processo. Do imposto de renda, por exemplo, do imposto de renda da pessoa física, às vezes a pessoa tem um desconto grande e aquilo que a gente está falando daquele amparo, até aquele acolhimento até financeiro. Tem pessoas que, dependendo da função dela, recebe isso descontado até em folha já, né? E às vezes dependendo do seu salário, se o salário for alto, o desconto é sempre proporcional ao seu salário. Quanto mais você ganha, maior o desconto. Às vezes você conseguindo essa isenção, a parcela que vai integrar o seu salário para você fazer as atividades que você precisa fazer para se recuperar bem, às vezes faz uma diferença muito grande, muito grande. Agora, uma pergunta que me vem nesse momento, a gente falando, e quando é criança? Que a mãe tem que parar de trabalhar, ou o pai, porque eu já tive um pai aqui que veio contar, ele tinha que dar assistência para a filha fez tratamento no Rio. Foram 5 anos de tratamento dessa criança, graças a Deus ela está boa, mas foram 5 anos de luta. Então, às vezes, o pai ou a mãe, dependendo, um tem que parar para se dedicar à criança, porque a criança não tem como fazer nada sozinha. Então, ela tem que ter uma pessoa ali próxima, seja o pai ou a mãe. E aí? Essa é uma situação bem delicada, porque a gente não tem regramento específico para esse tipo de afastamento, por exemplo, do pai ou da mãe. Isso é um problema que a gente vê com certa frequência porque se o pai ou a mãe falar, não, a gente tem que trabalhar e larga a criança, como é que faz? A gente vê, às vezes, reticência até das empresas. Às vezes, a gente está tratando de um caso extremo aqui, que é uma doença complicada. Mas, às vezes, você precisa levar no pediatra, tem empresa que implica com, o atestado do seu filho não vale, não vou aceitar. Na verdade, a gente não tem um regramento muito claro com relação a isso. O que é muito comum de acontecer, e até muito em função do trabalho dos sindicatos, é negociar determinados tipos de direitos desse com o sindicato patronal com o empresarial. A gente advoga lá no escritório para advogado patronal, de patrão, né, de empresas. É comum, eventualmente, a gente ter algum sindicato que vem com esse tipo de demanda, porque é uma demanda que os próprios funcionários têm. Às vezes a mãe, o pai tem filho pequeno, precisa acompanhar num dentista, num médico, está doente mais um tempinho, mas a gente não tem um regramento mas específico. Um dentista, bem ou mal, você pode pedir uma tia, uma amiga, é diferente. Agora, nesse caso específico... Mas não existe uma... mas isso aí... Eu acho que a pessoa tem que necessariamente buscar ajuda jurídica mesmo. É verdade, porque não existe uma regra específica. Não existe uma regra específica. A gente não te trouxe aqui para fazer propaganda, mas se alguém precisar, tem um Instagram que as pessoas possam localizar. Eu vou até passar o WhatsApp, site do escritório, que ali a gente costuma até publicar matérias referentes. É importante, porque a pessoa Beth, você levantou isso, eu estou com uma criança com câncer, eu faço o que agora? Então precisa de uma orientação. Qual o site de vocês? É www. S de Souza, V de Vasconcelos, A de Advogados, law.com.br, svalo.com.br. Aí lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso blog, onde a gente posta essas matérias, que a gente está tratando também dessa questão dos direitos do paciente oncológico. E se tiver alguma dúvida... Se a produção conseguir colocar... Tá ligado, produção? Se conseguir colocar, eu agradeço. E se conseguir até puxar da internet a página principal do site para a gente mostrar, porque tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade em encontrar. Vamos ver se a produção consegue ali. Porque a pessoa, olha,
infelizmente, a gente vai em hospitais, tem muitas crianças com câncer, e quem fica ali? Como É. teve um caso desse pai que veio aqui contar, ele nem veio falar de doença, ele já veio contar que é um testemunho de milagre. Né? Foram 5 anos e os médicos desacreditando as crianças e a criança ficou boa. É uma outra história, mas ele ficou 5 anos à disposição dessa criança. E aí, como é que funciona? A gente tem alguma legislação específica? Aqui no estado do Rio eu desconheço, eu sei que tem em outros lugares. Pelo menos, eu não posso nem dizer se é no estado ou se tem algum outro município aqui que tem. É até um desafio jurídico não, mas é para verdade. vocês. É porque como a gente acaba atuando muito aqui na região, mas até estudando a matéria, a gente vê essas notícias e essas implementações que são interessantes e a gente, às vezes, busca nessas legislações que tem ao redor para justificar até algum pedido que a gente faz específico para a gente, dizendo, aqui a gente não tem essa previsão, mas olha lá o que o pessoal está fazendo e olha o benefício que isso está trazendo para o paciente. Excelência, juiz, dá para o senhor fazer isso? Na maioria das vezes ele afirma. Existem municípios ou estados onde o acompanhante recebe algum tipo de remuneração para estar ali. Às vezes é só remuneração referente ao transporte, deslocamento para acompanhar. Às vezes é um próprio acréscimo, não para o acompanhante, mas no pensionamento ou no benefício que o paciente está recebendo, justamente para pagar ou compensar esse valor desse acompanhante. Então você tem essa possibilidade de majorar até o próprio benefício que o paciente está recebendo para acompanhar. Mas eu dei uma volta, mas para dizer que não existe uma lei trabalhista, por exemplo, que isente o pai ou a mãe, que são os funcionários de uma empresa, de se afastar em função da doença do filho. Infelizmente, a gente não tem essa... Mas assim, no caso, quando for um caso extremo, porque eu até concordo, claro, todo mundo tem filho, eu também. Então, se todo funcionário for se afastar porque o filho tem que ir ao dentista ou está com uma gripe, realmente não faz sentido, mas assim, num caso extremo, que a criança está passando todo aquele processo e às vezes casos difíceis que a criança, os médicos até desacreditam. Então, assim, os pais precisam estar ali. O que a gente sempre recomenda é o bom senso nessa hora, né? Porque como a gente está falando de uma relação que é uma relação privada, né? Que é uma relação entre particulares, a não ser que venha o governo e diga, não, eu vou bancar essa situação para o pai da criança, é difícil você transferir essa responsabilidade. Lei federal não tem ainda, É difícil você transferir essa responsabilidade para o empregador, por exemplo. Você está falando, às vezes, sei lá, trabalha numa fábrica onde você tem aquelas células de produção e quando uma pessoa não vai, você atrapalha toda aquela cadeia Quebra produtiva, aquela cadeia né? produtiva. Então, é uma situação complicada. Eu entendo que tem uma questão humanitária que é importante, que deve ser tratada, por isso que eu apelo para essa questão do bom senso, mas a gente não tem ainda uma lei que garanta. Mas o ideal que tenha a lei federal como tem para a pessoa que está com câncer. Sim, normalmente o que a gente usa de lei federal nesse aspecto é essa questão previdenciária, que é onde a pessoa vai ter uma assistência financeira para conseguir lidar com essas adversidades que vão surgir no dia a dia. Como a criança ela não é segurada, então provavelmente você não vai conseguir para o pai, a não ser que entra nessa condição de BPC, mas é difícil a gente fazer esse paralelo, porque em tese o pai vai estar trabalhando, né? Então tem receita que não justificaria a criança receber Eu te desviei um pouquinho, mas é que eu lembrei de alguns casos. É bom que a gente vai até aguçando o raciocínio para as coisas que podem chegar, né? Mas o que você gostaria assim, de falar também, ou de enfatizar nessa questão dos direitos dos pacientes oncológicos? Uma coisa que a gente falou aqui en passant, mas essa questão do acolhimento psicológico que o paciente tem que ter, e ressaltar que existem diversas entidades que estão imbuídas desse mister, né? dessa questão de dar esse acolhimento. Aqui em Petrópolis a gente tem a associação, a PPO, que faz esse acolhimento do paciente. A gente, por mais que a gente tenha problemas estruturais na nossa saúde, Petrópolis ainda é um ponto fora da curva. A gente acaba sendo referência para muita cidade vizinha
aqui em diversos tipos de tratamento. Sim. E o de câncer não é diferente, então a gente recebe muita gente de fora aqui em Petrópolis para fazer os tratamentos. E você ter esse acolhimento é importante, que às vezes vem a pessoa com acompanhante, às vezes a pessoa é tão humilde que não tem nem onde comer. Não tem, é como fazer a questão do transporte, e a PPO aqui no nosso município, por exemplo, dá essa assistência. Até lugar para a pessoa ficar, alimentação. Então, é muito bacana esse trabalho que é feito, que é um trabalho voluntário. Eu não faço parte da PPO, mas eu reconheço a importância que tem disso pro paciente. Né, a gente fala muito, mas sempre volta nessa questão do acolhimento do paciente por causa disso. Então, todas essas modificações legais que a gente está tendo é justamente para ter esse atendimento emergencial, pronto atendimento para o paciente, que ele tenha o diagnóstico rápido, que tenha um diagnóstico preciso, que comece logo o tratamento, que ele tenha um acolhimento financeiro através, seja não pagando imposto, seja recebendo um auxílio doença. Tudo que ajuda, né? Porque a pessoa já está tão fragilizada, ainda tem que ficar pensando, né, num provimento, como eu vou fazer para pagar isso e aquilo. Quer dizer, a mente já está tão frágil pelo momento que está passando, porque quando a gente tem qualquer outra doença, não dá esse abatimento. Verdade. Dá a dor, dá as complicações. Mas quando fala a palavra câncer, o psicológico, ele trabalha de uma maneira fortíssima, que a pessoa, se ela não tiver muito apoio, tem que ter essa rede de apoio, porque às vezes a pessoa tem toda a família que dá um amparo, mas nem sempre isso acontece. Sim, verdade. Tem famílias até que você faz, como se pegasse isso. Nesse caso, você não pega. Verdade. Mas é um absurdo, porque a gente vê assim, cada depoimento de pessoas falando, até quando tem a campanha mesmo, tem pessoas que falam, eu, graças a Deus, tive apoio da família, ou tem pessoas que falam, eu não tive ninguém. Mas aí eu encontrei tal instituição. E nas campanhas a gente vê muito esse tipo de depoimento. Então, o acolhimento em primeiro lugar e, obviamente, depois, claro, tem que ter toda essa parte de apoio financeiro também. Primeiro é o psicológico, mas tem que ter o financeiro, porque vai tocar. Não, é verdade. Vai tocar. E é aquilo que a gente comentou, você não conseguindo isso das formas administrativas, que é o que o governo espontaneamente faça, a gente ainda tem o judiciário que pode ajudar a gente. A gente só recomenda o judiciário em último grau, porque a gente sabe que às vezes depende de uma interpretação do juiz, né, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem essa guarida ainda. Então isso é importante. Como a gente tem um conjunto de leis muito grandes e depende da sua situação o que pode ser aplicado, é importante que você fique sempre informado. Foi diagnosticado, está demorando a sair o seu tratamento, a sair o diagnóstico, a sair o resultado do exame, procura. Cutuca lá quem está te ajudando, vai lá, não demora, sabe? Não demore a agir, haja rápido, procure um advogado, procure a Defensoria Pública. As faculdades aqui de Petrópolis também prestam esse serviço de forma gratuita para a população. Às vezes o pessoal acha que você contratar um advogado é caro, que você não tem condições. A gente faz muito, não só eu, mas vários advogados têm a gente chama de pro bono, de você ajudar, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade humanitária e social grande com relação a isso, mas existem também os órgãos que fazem isso de forma gratuita para a população, Defensoria Pública, os advogados ativos na Justiça Federal, envolvendo questões referentes à Previdência Social. A gente tem, como eu falei, das faculdades, que ali você também tem tanto a Estácio quanto a UCP, faz esse atendimento à população gratuito também. Funciona como se fosse uma defensoria pública e estão aptos ali a ajudá-lo. Então, não tenha medo, não tenha vergonha do que tá passando, tenha coragem de enfrentar de frente. A gente sabe que é uma batalha dura que tem pela frente, mas sabe que tem muita gente para te ajudar, muita gente. Porque todo esse processo pode durar 1 ano, 2, 5, a gente não sabe, né? Cada pessoa, o organismo vai respondendo de uma forma. Bem, a produção, não sei se chegou a colocar aí, vamos repetir mais uma vez o site. Vamos, svalaw.com.br, svalaw.com.br, é que fica chique esse law no final, por isso que... Então,
O S de... S de Souza, V de Vasconcelos, A de advogados, L de lei, A de advogados de novo e letra W.com.br. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela disponibilidade. E se você quiser mais informações, dá uma olhadinha lá no site e vê lá o que interessa, faz contato lá, provavelmente vai ter e-mail, telefone, alguma dúvida, alguma coisa, à tudo, vontade, né? claro, a gente está lá para ajudar, para esclarecer para o pessoal. Muito obrigada, foi agradeço, muito útil, aprendi muito hoje e eu conheço muitas pessoas passando por este momento. Já vou falar, assiste lá o programa, se não tiver assistido, assiste, porque tem muita informação para você. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. O município de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, vai realizar a 7ª campanha de imunização de cães e gatos contra a raiva animal neste sábado. A estimativa é de que sejam vacinados mais de 7.000 animais. A ação acontece em diversas comunidades, incluindo Estrada da Saudade, Itamaraty, Boa Vista, Bela Vista, Alcobacinha, Bairro Esperança, Floresta, Caxambu, 24 de Maio, Morém, Alto da Serra, Duarte da Silveira e Bairro Castrioto. A 7ª campanha conta com 19 postos de vacinação que vão funcionar em horários alternados a fim de atender o maior número de animais possível. A caravana de Natal da Coca-Cola definiu o percurso que vai percorrer Petrópolis no dia 2 de dezembro. A atração terá início e encerramento na Avenida Ayrton Senna, passando também pela General Rondon, Olavo Bilac, Cristóvão Colombo, Albino Siqueira, Rua Tereza, Dr. Saerpe, Souza Franco, Caldas Viana, Rua do Imperador, Dr. Nelson de Saerpe, em torno da Praça da Liberdade, Barão de Amazonas, Monsenhor Bacelar, Rocha Cardoso, Washington Luiz e Coronel Veiga. Esse é um dos mais tradicionais eventos de fim de ano na cidade, que vai começar às 6h30 da tarde, no primeiro sábado de dezembro. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira as atrações musicais da queima de fogos de Ano Novo na Praia de Copacabana, a mais famosa do país. Neste ano serão 2 palcos com atrações nacionais, um localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace e outro em frente à Rua República do Peru. A cantora Ludmilla, um dos maiores nomes do funk nacional, será uma das atrações do palco Copacabana em frente ao hotel. Também se apresentarão ali as cantoras Glória Groove e Luísa Sonza e o cantor Natan. Além deles, se apresentam a atual campeã do carnaval, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. A temperatura média no Brasil atingiu nível recorde pelo quarto mês seguido em outubro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre julho e outubro, a diferença entre o valor registrado e a média histórica foi superior a 1 grau Celsius. De acordo com o levantamento do IMET, no mês passado, a temperatura média observada